Voltamos! Então, reúne aí a sua família. E antes de começar a conversar aí, a resenha, como que o esposo, começou perguntando para a esposa como que você está, a esposa para o esposo, né? O pai para os filhos, filho para o pai, os filhos para a mãe para os filhos, se tiver os agregados também aí. E aí antes você canta assim, ó. Podemos sentar e conversar, resolver a nossa história por um ponto final. Não sei se deu ruim, estava legal, aquele bate-papo no quintal. Se a gente se entende é bem legal, um carinho às vezes é normal. As aparências enganam, não me leve a mal. Às vezes o problema foi um temporal. Ministério A dos Jovens. Então, vamos seguir aqui à frente. E disse Deus, produz as águas abundantes, répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantes produziam, conforme suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas do mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde, amanhã, o dia quinto. Então, nós fizemos este resumo aqui. Falando um pouquinho sobre o que Deus nos deu aqui em Gênesis 1. O Jardim do Éden. O Jardim do Éden estava localizado perto da planície aluvial do rio Tigre, chamado também de rio Idéquio e do rio Eufrates. Alguns acreditam que estava localizado na região correspondente atual do sul do Iraque. Outros sustentam que não há dados suficientes no relato bíblico. Árvore da vida. Duas árvores no jardim do Éden tinham importância especial. A árvore da vida provavelmente tinha por fim impedir a morte física e é relacionada com a vida perpétua, em Gênesis 3, 22. O povo de Deus terá acesso, segundo a palavra, à árvore da vida no novo céu e na nova terra. Você vê Apocalipse 2, 7, 22 e 22. E a árvore da ciência do bem e do mal tinha a finalidade de testar a fé de Adão e a sua obediência a Deus e a sua palavra. Vamos aqui para o deixar geograficamente. Deixar geograficamente. Por que razão? O deixar, Gênesis 2, 24, né? Por essa razão o homem deixará pai e mãe. Esse deixar é principalmente geográfico. É espaço físico. Temos também o deixar financeiro e também o emocional. Nessa consultoria, nós vamos ver o deixar geograficamente, financeiramente, emocional e também o compromisso. No dia do casamento, o homem e a mulher deixam seus pais, porém nunca deixarão de ser filhos. É preciso entender isso, porque existem filhos que pensam que porque eles agora compraram a sua casa, ainda que compraram separadamente, não moram no mesmo quintal, no mesmo terreno, moram longe, com seu dinheiro, seu trabalho, e aí vão deixar de ser filhos. Lembre-se que da onde você veio. Então, vocês vão deixar geograficamente os seus pais, mas nunca deixarão de ser filhos. No entanto, sua função muda após o casamento. Porque após o casamento que você
se uniu a essa varoinha, a esse varão, vocês agora se tornam marido e mulher. Mas o que pode acontecer quando o homem não assume a sua nova função e insiste em continuar sendo prioritariamente apenas filho? Há esses casos, né, em que o moço, a moça, casa, mas não entendem que precisam deixar de ser filhos, que agora ele é marido da sua esposa e a esposa do seu marido. É o famoso cortar o cordão umbilical, que normalmente deve ser feito pelos pais. Como falamos e ouvimos, né? Que os filhos devem ser criados para o mundo. Calma. Cuidado com essa frase. Tem que explicar direito, né? Ou seja, você criar os seus filhos e na idade correta começar a explicar, mostrar e deixar eles começarem, de acordo com a idade, ter a sua independência. E se não acontece por conta dos pais, os filhos também, com toda sabedoria, devem cortar esse cordão umbilical, entendendo que agora precisam deixar geograficamente ou emocionalmente. Então, ou se a mulher resolve agir dessa maneira, o casamento será sensivelmente prejudicado. Por isso o Espírito Santo deixou bem claro que, para o casamento ser sólido e funcional, o homem e a mulher têm que deixar os seus pais. O deixar geograficamente, isso quer dizer que você é um ditado, um dito popular que nós falamos que esse é verdadeiro. Quem casa, quer casa. Se você decidiu casar, você tem que adquirir a sua casa, a sua tenda. Nós fazemos os puxadinhos porque nós não nos preparamos. E principalmente nós, ou você que diz que tem conhecimento bíblico. Veja que Deus fez tudo de maneira sistematizada. Criou as coisas aos poucos, parou, observou se era bom, se não era. Primeiro formou o homem, criou o jardim do Éden, depois a mulher, depois apresentou, depois fez lá as árvores boas para a comida. E nós queremos fazer tudo, como já disse ontem, colocar o carro na frente dos bois. E aí depois não temos como deixar geograficamente, porque não temos para onde ir. Ou vamos sofrer um pouco até conquistar o nosso espaço físico. Então isso quer dizer que quem casa quer casa, mas sua própria casa, não a casa dos seus pais ou de algum parente. Sabe de uma coisa? As sogras são maravilhosas. Eu tive uma sogra maravilhosa, mas eu construí o meu espaço. Aqui, o doutor James, ele fala, eu tenho uma sogra adorável, seu nome é Beth. Eu nunca briguei com ela. Em todos esses anos que estou casado com sua filha, nunca tivemos uma discussão. Ela é uma pessoa esplêndida. Eu poderia aqui dizer com todo o respeito, com permissão ao Dr. James e à senhora Beth, como eu falei lá na consultoria, né? Mulheres espetaculares. Ela é uma mulher espetacular, visto que me deu alguém sensacional. Então, no caso aqui, o Dr. James dizendo, né, que ele deu a ele, a doutora Judith, uma mulher também espetacular, a sua esposa. Mas o que há de melhor com a doutora Beth é que ela mora a 10 mil quilômetros de distância. Aí ele faz uma brincadeira, né? Estou brincando, é claro. Mas lá no fundo, há alguma verdade nisto, também concordo.
Quando saímos dos Estados Unidos para vir para o Brasil trabalhar como missionários, eu não imaginava a grande bênção que isso seria para mim e para minha esposa. Por quê? Porque pudemos nos dedicar inteiramente ao ministério. Isto é muito bom. E ainda mais, quando viajamos para os Estados Unidos para visitar nossas famílias, somos tratados com muito amor e carinho e retribuímos da mesma forma. Ministério A dos Jovens. Vamos para um intervalo e voltamos já!